Alô, alô, gente, tudo bom? Nessa aula a gente vai começar a falar um pouco mais sobre vertigem, tá bom? A tontura de excesso, né? Então a vertigem se assemelha muito ao estado de alcoolismo, né? De bêbado. Então a pessoa não importa, muita gente confunde a vertigem de excesso com a vertigem de deficiência. Nesse vídeo a gente vai explicar principalmente o tratamento da vertigem de excesso. Qual a diferença? A vertigem de deficiência é aquela vertigem que apaga, que a pessoa fica mais mole. Tá? A vertigem de excesso é aquela que parece que está alcoolizada, tá? Ela levanta e o mundo gira, então você vê realmente que é um excesso. Então, esse trabalho vai ser específico para essa tontura de excesso, classificada na medicina ortodoxa, na medicina chinesa, não, na medicina contemporânea mesmo, como uma labirintite, tá ok? Então que o mundo todo roda e essa pessoa ela não consegue permanecer muito tempo em pé, então ela vai fazer o uso de medicamentos, mas porém a gente tem um tratamento específico para isso, tá? Esse quadro é um quadro que a gente vai trabalhar que tem principalmente três patologias que podem ser tratadas com o mesmo protocolo. Lembrando, o protocolo não é uma receita extremamente fechada, tá? É uma ideia sobre alguns pontos específicos que ajudariam muito a tratar essa vertigem de excesso, beleza? Os quadros são um yang do fígado exagerado, né, que a gente chama de ascensão do yang do fígado. O fígado tem a sua energia de yang jogada, direcionada para baixo e por algum motivo ela começa a subir. Vou explicar as principais causas, tá? O fogo do fígado, então quando o fígado está com o seu fator patogênico fogo dentro dele, né? E também o vento do fígado, que é o fator que pior que destrói o fígado, né? O principal fator aí de entrada no fígado é o vento, né? E o fogo acaba vindo também muitas vezes por uma deficiência de base, deficiência de essência, deficiência de yin, tá? Que deixa esse fogo acender, ou realmente pode ser ascensão do fogo do fígado, pode vir também por um quadro de alimentação, tá? Então quais são as principais causas desse tipo de vertigem? Esse tipo de vertigem de excesso, ela pode vir principalmente por dois motivos. Um motivo emocional, tá? Então contenção emocional, a pessoa guarda sentimentos, isso principalmente sentimento de raiva, de fúria, de ressentimento, mas todas as energias guardadas de emoção podem cada vez mais ferver esse fígado, tá? E gerar uma ascensão de fígado. É como se o fígado vai guardando a emoção. Lembra que o fígado junto com a vesícula, né, acabam sendo os principais aí gerentes das emoções, do chi e tudo mais, mesmo sendo que cada órgão, né, cada elemento dos 5 elementos tem a sua emoção, mas o fígado ele ajuda a gerenciar, né, as emoções. Então, quando a gente tem um quadro num paciente de excesso de emoções guardadas e principalmente ressentimento guardado, raiva, fúria guardada, isso em algum momento vai explodir. E isso pode ser ao longo de uma vida inteira, né? Então a pessoa guarda essa raiva, esse ressentimento. Isso acho que guardar principalmente ressentimento, né? Esse ressentimento vai sendo guardado e ele se explode lá na cabeça, ele vai para a cabeça e gera esse turbilhão aí de movimento na cabeça, tá? Além da emoção guardada, pode ser um agravante ou a causa principal a alimentação desregrada, principalmente com alimentos gordurosos, picantes, tá? E também com muitos derivados de leite, tá? De laticínios. Então, não sou contra a alimentação, o uso desse tipo de alimentação. O que a gente tem que entender é que o excesso traz o problema, tá? Então, você pode sim, não sou radical, porque tem gente que é radical, tipo, não pode comer gordura. A gordura é importante na nossa alimentação. Não pode comer laticínios. Depende do tipo de pessoa. Tem pessoa que precisa dessa unidade também.
controlada, logicamente, né? Para conseguir ter uma saúde no corpo, tá? Então, principalmente o excesso disso, mas não é o excesso em um dia. Pode dar um problema em um dia só, dar esse excesso e a pessoa ter um quadro em um dia. Sim, tem pessoas que vão, tipo, a sexta-feira, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, não sei como é em outras partes do Brasil, no Rio de Janeiro é muito comum. No dia da sexta-feira, você vai no restaurante e tem feijoada. Todos os restaurantes têm isso. E aí a pessoa come essa feijoada, né, um alimento muito rico em gordura, tá? Muito saboroso, mas muito rico em gordura, e muitas vezes acompanha uma pimentinha nessas carnes gordurosas, e aí com isso a pessoa já sai dali passando um pouco mal, um pouco de dor de cabeça ao longo da tarde, tá? E isso pode ser o yang do fígado, tá? E o fogo do fígado subindo e até mesmo um vento. O fogo pode gerar vento, né? Lembra, qualquer labareda faz movimentação de ar, né? O ar quente sobe, então começa a gerar uma ventania. Todo fogo pode gerar vento, e todo vento pode fazer o fogo aumentar. Tá? Então a alimentação pode gerar um problema no momento, mas pode também gerar a longo prazo. Então muitos anos comendo excesso de gordura, pimenta, e também laticínios podem gerar essa labirintite também. Então nessa forma, antes de entrar em pontos, né, a gente tem que conversar com o paciente também para questioná-lo quanto à sua alimentação e suas emoções, como estão, né? Se tem algum ressentimento, se tem alguma coisa guardada, se ele quer se abrir, se ele quer falar sobre esses sentimentos, para a gente conversar junto com ele, porque ele não precisa colocar para fora para determinada pessoa, tá? Ele pode até fazer um trabalho de psicologia associado a essas emoções, ele não está conseguindo botar para fora. Mas só dele conversar com alguém sobre essas emoções já é um ponto interessante, tá? Então ele já começa o trabalho no falar. Me fala das suas emoções, você tem algum ressentimento de alguém, você tem alguma raiva de alguém, alguma emoção negativa guardada dentro de você que você queira colocar para fora. Se não está no momento nessa sessão de colocar isso para fora, fica a porta aqui aberta para você em qualquer momento conversar sobre suas emoções para mim, ok? E lembrando, gente, a gente como terapeuta não julga as emoções, apenas as absorve. Se as emoções estão muito desconfortáveis para você e também para o paciente, e recomendo esse paciente procure sim um trabalho de psicologia associada à acupuntura e à auriculoterapia que a gente vai ver aqui, beleza? Então, principal protocolo aí que a gente trabalhou para trabalhar essa vertigem, pontos que vão dar bastante aí um quadro que vai dar uma melhoria bem interessante para o paciente. Lembrando, se ele tem algum sintoma além da vertigem, você pode associar um ponto ou outro a mais aí, não tem problema nenhum, tá? Tentando fazer os pontos que são bilaterais, sempre bilateralmente, porque não é uma patologia de um lado só, uma patologia de sistema nervoso central, então eu vou colocar no trabalho bilateral, beleza? Primeiros pontos mais diretos, assim, é o F3 e o VB20, tá? Fígado 3 e vesícula biliar 20. Por que eu escolhi esses pontos? Ele contém a ascensão do yang do fígado, tá? Os dois pontos. E o VB20 é um ponto específico para tontura. Então, se fosse pensar em, tipo, primeiro ponto que vem na sua cabeça, Marcos, quando você pensa em tontura, VB20, tá? Pontinho da vesícula biliar e um pontinho F3 lá no pé, entre o primeiro e o segundo metatarso ali, beleza? E VB20 aqui atrás da nuca. Lembrando, quem não sabe a localização de pontos, vou colocar um link aqui embaixo também. Um link não, só o nome, tá? Do aplicativo que se chama Acupoints, tá? Tem outros aplicativos de pontos de acupuntura, são super similares, ok? E lá na palma da sua mão, com um aplicativo gratuito, você tem a localização desses pontos que eu vou descrever aqui também, beleza? Quando a gente pensa outros pontos associados, eu já venho logo também com o triplo aquecedor 5, DA5, tá? Por que eu pensei nele? Eu pensei em usar ele porque ele ajuda a conter o yang do fígado também, tá? Então esse yang do fígado, o vento do fígado, o calor do fígado, esses são pontos que são interessantes aí para trabalhar esse yang, tá, do fígado aí, beleza?
Depois eu pensei no F2, tá? O ponto F2 é um ponto que ajuda a clarear o yang do fígado, a esfriar o sangue também, tá? E conter essa ascensão, beleza? O CS6, um ponto bem interessante para esse quadro, porque ele contém o yang do fígado, ele acalma a mente, então vai dar uma acalmada nessa mente que está tonta, né, que está rodopiando, ok? E também ele assenta ao metério, que também vai ajudar nessa patologia, tá? O ponto F8 e PP6 eu pensei porque eles nutrem o sangue e isso vai ajudar nesses fatores patogênicos, ou seja, quando eu vou nutrir o sangue e também o R3 que vai nutrir o yin do fígado, quando eu vou nutrir o sangue e nutrir o yin, eu acabo ajudando esses fatores patogênicos de calor, de vento e yang a reduzir. É como se eu jogasse um banho de água fria, tá? Lembrando que o rim é a água, o rim é quem nos 5 elementos é quem nutre o fígado, né? E é quem controla o fogo, quem controla o coração também e a mente. Então é um ponto importante a ser trabalhado, beleza? Então o protocolo de tratamento ficou F3, VB20, TA5, F2, CS6, o F8 PP6 e o R3 aqui para fazer um trabalho. É um quadro de excesso, então a gente vai fazer a sedação. Coloca a agulha na profundidade do ponto, ali em torno desses pontos tem uma profundidade que gira em torno de 1 a 1,5 centímetro mais ou menos. Todos esses pontos podem ser o agulhamento perpendicular, 90 graus, tá? E são pontos que têm sensação, então quando você atinge o ponto tem o famoso deiti. O que é o deiti? É a sensação do ponto. Então tem gente que tem qualquer sensação neural, tem gente que sente coceira, tem gente que sente um choque, tem gente que sente um peso, mas a pessoa tem que perceber a agulha, não doer, perceber a agulha para ter uma eficiência maior no tratamento, tá ótimo? Todos esses pontos vão permanecer por 20 minutos e eu vou estimular 12 semicírculos a cada 5 minutos. Coloquei todos eles, estimulo 5 minutos, estimulo de novo 12 semicírculos, 10 minutos, estimula de novo 15 minutos, estimula de novo 20 minutos, estimula de novo e retira todos eles, tá? Ao mesmo tempo que o meu paciente está com os pontos, eu já posso estar fazendo a auriculoterapia ou depois que você tirar todos, com o fechamento de tratamento, você faz a auriculoterapia. Se você gosta de trabalhar aurículo também com agulha, você pode, ao mesmo tempo que a pessoa está fazendo a sedação na acupuntura corporal, você pode estar fazendo a auriculopuntura, você pode estar fazendo a agulha também nesses pontos, com a agulha sistêmica, e depois você vai tirar essas agulhas e vai colocar esferas para o paciente ir para casa, tá? A dúvida é sempre qual orelha eu utilizo. Na hora da clínica, você pode utilizar até nas duas, se você quiser potencializar o efeito, tá? Na hora de colocar para casa, pode, não é obrigatório, você pode escolher uma das duas, tá? Duas coisas são importantes quando a gente vai botar a auriculoterapia para o paciente para casa. Uma em qual orelha eu vou usar primeiro. Eu vejo qual orelha, os pontos relacionados, por exemplo, ouvido interno, área da vertigem, são pontos que estão específicos para a patologia, em qual das orelhas está mais sensível esse ponto, tá? Aperto com a pinça ou vou com a agulhinha para ver qual orelha está mais sensível, mas com a ponta da pinça já é funcional, tá? E a princípio essa orelha eu optaria pelo tratamento. Porém, quem já usou aurículo, né? Acredito que você já tenha usado, se não, faça aí você, para você ver os resultados também são bem interessantes. É que no ponto relacionado à patologia, a orelha fica muito dolorida nos primeiros dias até a patologia dar uma acalmada. E aí o que acontece? Tem pessoas que só dormem de um lado. Por exemplo, eu durmo muito com a minha orelha esquerda no travesseiro. É a preferência de eu começar a pegar no sono. Então, dessa forma, eu prefiro colocar a auriculoterapia primeiro na minha orelha direita, principalmente quando a patologia está muito forte, porque minha orelha direita vai ficar
incomodando os pontos, mas eu estou deitando na orelha esquerda, então não tem problema. Porque tem paciente que coloca e fala, nossa, eu comecei a melhorar da tonteira, mas aí na hora que eu fui dormir, a orelha doeu tanto que eu fiquei com insônia, eu tive que arrancar os pontos para eu conseguir dormir, me incomodou muito. Então leva isso em consideração acima de regras que são criadas, que são paradigmas, né? São criadas há muito tempo e as pessoas ficam repetindo essas regras sem raciocinar em cima, principalmente do que está se falando ali, do que está se coletando de dados do paciente. E lembra, terapia não precisa fazer as 10 sessões, esses números, né, criados pela sociedade, são 10 sessões para melhorar. Não existe isso. Cada pessoa tem uma cronicidade, tem uma agudizada maior, tem uma patologia mais forte que precisa de mais atendimentos e tem pessoas que precisam de menos atendimentos, tá? Então isso vai vendo de acordo com o que o paciente vai te trazendo, você vai dar um prognóstico de que vai ter que atender mais, vai ter que atender menos, mas lembrando que também o protocolo criado aqui é para dar uma ideia para vocês. Tem outros pontos maravilhosos que poderiam ser usados aqui também para tontura, tá? Com esses quadros, beleza? Para auriculoterapia, o que eu recomendo? Também sedação, pode ser feita acupuntura auricular durante o tratamento, se não optou, você bota a esfera, tá? Ou bota prata, ou bota um imã para casa, para o paciente, ou até mesmo a agulha semipermanente, tá ok? Que vai ajudar nas primeiras sessões a dar uma sedada mais forte aí. Usar os pontos ouvido interno, tá? Ponto, área da vertigem, então ouvido interno mais na pontinha do lóbulo, né? A área da vertigem aqui próximo ao antitrago, usar o fígado e a vesícula, que é os pontos principais aí, né? Fígado aqui por dentro, vesícula aqui para cima, dentro da concha cava o fígado e da concha cima, concha cima, o fígado e a vesícula, acabei pegando o baço, fígado e vesícula, tá? E o ponto do cérebro, né, que é por dentro aqui do trago, também que é o local onde está localizada a interpretação do labirinto, né, do ouvido interno, tá bom? Que o ouvido interno é o labirinto, tá bom? Uma das partes do labirinto fica dentro do ouvido interno, que é o que dá a nossa sensação de equilíbrio, é por isso que a gente vai tratar tanto o ouvido interno, a área da vertigem, fígado e vesícula, porque é o elemento madeira que está afetado por essa tontura, tá? E o cérebro, que é o ponto onde interpreta o ouvido interno para dizer se a gente está tombando ou não, se a gente está se equilibrando ou não, beleza? Então, coloca esses 5 pontinhos sedando, tá? Durante a semana, ensina o paciente a apertar e segurar por 20 segundos por 12 segundos, a cada pontinho, aperta e segura 12 segundinhos e repetir isso pelo menos 3 vezes por dia, tá? 20, então, 12 segundos apertando o ouvido interno, 12 segundos apertando a área da vertigem, 12 segundos apertando o fígado, 12 segundos apertando a vesícula e 12 segundos apertando o cérebro. Ótimo, já fez o estímulo da manhã. Faz outro à tarde, faz outra à noite. Se quiser fazer 5, se quiser fazer 10 vezes por dia, pode fazer. Só tenta criar uma rotina. Tem gente que esquece do estímulo e aí só vai fazer, às vezes à noite, quando vai dormir, ou só percebe na hora de se enxugar, na hora do banho. Então, o ideal é você criar uma rotina para o paciente para que ele consiga fazer esses estímulos no corpo também, beleza? Então, espero ter esclarecido um pouco aí sobre vertigem, sobre tontura de excesso, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.